Boa tarde, pessoal. Comecei a gravação aqui, então vamos dar início a esse treinamento a respeito do portal do professor. Primeiramente, boa tarde, né? Eu sou o João Vitor, técnico da IED, e vou estar aqui com vocês hoje ministrando esse treinamento, tá bom? Deixa eu apresentar a minha tela para vocês. Prontinho. Vamos lá. Para o professor, para vocês estarem tendo acesso ao portal do professor, né? É por um link que aí vocês vão colocar no navegador de vocês. O Google Chrome, né, que é o mais utilizado. Só acessar o link, tá bom? E esse link eu vou passar aqui no bate-papo para vocês. E ele também já foi disponibilizado no grupo de pedagogos. A Juliana colocou lá. Então, esse link também está disponível lá, só solicitar o pedagogo da escola de vocês. O link é sistemas.el.com.br/es-pedrocanário-pm. Assim que vocês colocarem esse link no computador de vocês, alguns fazem pelo tablet ou telefone, vai aparecer aqui essa tela de Prefeitura Municipal de Pedro Canário. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui em Portal do Professor. Clicando em Portal do Professor, vai aparecer a tela para o professor, então, para vocês estarem fazendo o login com o seu usuário e a sua senha. Qual é o usuário do professor? O usuário do professor é o CPF dele, seu CPF. E aí, como vocês podem perceber, que eu coloquei aqui o João. Agora o Gabriel pediu para entrar. Vamos ver se mais alguém pede, tá bom? Mas continuando, o usuário, o CPF do professor, sem a pontuação e sem o traço no final, apenas os dígitos, e a senha, os 4 primeiros dígitos aqui do CPF. Então, coloca aqui o usuário, a senha, e vai clicar em entrar. Assim que vocês em entrar, deixa eu permitir aqui. Assim que vocês clicarem em entrar, o sistema vai... Oi? Juliana tá pedindo para aguardar um pouquinho, porque a oficina dos sonhos não tá conseguindo entrar. Ótimo. Vou aguardar então Só um para... minutinho. Eu vou até voltar para a tela inicial, que aí eu começo do zero quando eles entrarem, então. Vamos aguardar um pouquinho, então. Só me dá um toque, tá, Juliana, quando eles conseguirem Oi. entrar. Já João entraram, já? Vitor, pode conversar, já sim. Ah, tá. Então tá bom. Obrigado. Boa tarde para quem chegou agora. Eu sou o João Vitor e vou estar ministrando aqui o treinamento com vocês a respeito do portal do professor. Para o professor ele ter acesso ao sistema, ele vai colocar no navegador de sua preferência, né, o link de acesso ao sistema. Esse link eu disponibilizei aqui no chat e também a Juliana mandou no grupo dos pedagogos. Então, qualquer coisa pega aqui no chat ou no grupo dos pedagogos. Esse link é sistemas.el.com.br/es-pedrocanário-pm. Entrando nesse link, o professor ele vai chegar nessa tela aqui de Prefeitura Municipal de Pedro Canário.
e aí ele vai clicar aqui em Portal do Professor. Clicou aqui em Portal do Professor, vai entrar na tela de login, onde o professor ele vai colocar o seu usuário e a sua senha. O usuário do professor é o seu CPF. Então, aqui, o CPF do professor, apenas os números, sem a pontuação e sem o traço, tá? Só os números. E a senha, os 4 primeiros dígitos do CPF. Colocou aqui, usuário e a senha, vamos clicar em entrar. Assim que clicar em entrar, o sistema vai pedir que você informe em qual escola que você está querendo acessar. Aqui vai aparecer todas as escolas que o professor der aula no município. Então, se é um professor, por exemplo, de traços, som, cores e formas, que aí dá aula em mais de uma escola, vai aparecer aqui todas as escolas, ele vai, então, selecionar qual que ele quer entrar para fazer os registros. E o período letivo vai acessar aqui 2025, vai clicar em acessar. E aí sim a gente chega, então, ao menu inicial do sistema. As telas para acesso vão ficar sempre aqui do lado esquerdo, onde a gente tem aqui, então, a primeira tela, que é a tela de calendário, primeiro menu, né? Esse menu de calendário é um menu de visualização, tá? Onde o professor ele consegue fazer a visualização do calendário da escola, para saber quais dias são letivos, quais dias são feriado, quando que é o conselho de classe, tá bom? Então aqui é um menu de visualização para vocês terem acesso ao calendário, ok? O próximo menu é o menu de etapa, que é então é onde vocês mais vão estar acessando, que são os lançamentos, tá bom? Aqui em etapa, lançamento de presença. Assim como o nome já diz, é onde vocês vão estar fazendo o lançamento das presenças da turma, né, dos estudantes. Aí a gente tem essa primeira opção aqui, lançar presença por. Tem por disciplina e por múltiplas disciplinas. Eu vou passar aqui, então, as duas opções para vocês. Primeiro, vou passar o por disciplina. A etapa, o professor vai selecionar o trimestre. Turma, aqui vai listar qual turma ele quer fazer o lançamento. Então, se ele tem que dar aula em mais de uma turma na escola, vai aparecer aqui todas as turmas que ele dá aula. Então, seleciona a turma. A disciplina que eu quero fazer o lançamento. Então, lembra que a gente colocou aqui o lançamento por disciplina? Então, aqui eu vou selecionar qual disciplina eu quero fazer o lançamento da frequência. Então, coloquei aqui, por exemplo, o eu, o outro, nós. Forma de lançamento de faltas. Isso aqui é como o professor ele quer visualizar a frequência. Se ele quer visualizar apenas um dia específico, ele coloca lançamento por dia e coloca aqui, marca no calendário qual é o dia que ele quer visualizar. Se ele quer visualizar uma semana específica, uma semana inteira, né, para lançar, ele coloca aqui lançamento por semana, seleciona o mês e qual é a semana que ele quer fazer o lançamento. Aí aqui então aparece só os dias que teve aula na semana que o professor preencheu aqui. Se eu quero visualizar o mês inteiro, eu coloco o lançamento por mês e aqui o mês que eu quero fazer o lançamento. Coloquei aqui mês de fevereiro. Já vem de forma automática para vocês todos os dias que tem aula dessa disciplina nessa turma nesse mês. Então, aqui no caso, o grupo falta o eu, o outro nós, da turma maternal 1, no mês de fevereiro, tem esses dias aqui de aula. E aí, como vocês podem perceber aí na televisão, o que acontece? O dia 4 está aparecendo 3 vezes, porque teve 3 aulas dessa disciplina nessa turma, nesse dia. Então, o professor ele faz aqui o registro dessa frequência 3 vezes, tá bom? E aí, o que acontece? Como vocês podem ver, já vem marcado a presença para o estudante. Só que aí detalhe, vem marcado, não vem lançado ainda, tá bom? O que o professor vai fazer? Vai fazer a chamada e aí o estudante que está na sala de aula, ele vai deixar então aqui marcado, como já está. Se o aluno faltou, ele vem
e desmarca, deixando em branco ali o quadradinho, sinalizando que o aluno faltou naquele dia. Certo? Então, aluno presente, deixa marcado, aluno faltou, eu desmarco. E aí, independente se nesse dia aqui teve falta ou não, se todo mundo estava presente, tem que lembrar de vir aqui embaixo e clicar em salvar, para o sistema então computar esses dias aqui como lançados. A frequência foi lançada para esse dia. Ok? A outra forma de fazer o lançamento, e isso aqui é bem útil para principalmente para professores regentes, é fazer o lançamento por múltiplas disciplinas. Que aí, no caso, o professor ele vai fazer o lançamento por dia. Então, vai selecionar aqui, por exemplo, dia 4 de fevereiro. Vai aparecer de uma vez todas as disciplinas que ele teve de aula no dia 4. Então, eu não precisaria fazer o lançamento ali disciplina por disciplina. Ele faria num dia só, ele consegue fazer, né, a frequência para todas as disciplinas que ele lecionou naquele dia. Então, aqui no dia 4, ele teve as 5 aulas. 3 de eu, outro, nós, 1 de espaço e 2 de escuta-fala. Se ele colocar aqui no dia 5, ele também teve as 5 aulas. No dia 6, ele já teve 4, porque provavelmente teve uma aula ou de traços, som, cores e formas, ou de corpo, gesto e movimento. Então, como vocês podem ver, sempre vai puxar de forma automática do horário, tá? Então, essa forma aqui de lançamento por múltiplas disciplinas vai ser útil principalmente para professores regentes que não querem fazer o lançamento ali por disciplina, tá bom? Mas aí fica a critério do professor como que vai ficar melhor para ele se organizar. Então, esse aqui, ele é o lançamento de presença. E eu vou utilizar esse menu aqui para explicar essas duas opções que a gente tem. Esse precisa de ajuda, clique aqui, e o símbolo do YouTube, a logomarca ali do YouTube, né? Quando o professor ele clica aqui em precisa de ajuda, clique aqui, vai abrir um PDF com um passo a passo de como fazer o lançamento da presença. Então, vai ter lá passo a passo de como que você faz o lançamento. E clicando no botão do YouTube, vai abrir direto um vídeo lá no YouTube de como fazer o lançamento da presença. Então, vocês têm dois formatos de passo a passo. Ele em PDF e ele em vídeo, certo? E aí, isso vai ter em cada tela que vocês entrarem. E aí, obviamente, se você está na tela de lançamento de presença, o passo a passo vai ser a respeito do lançamento da presença. Ok? Então, eu vou para o próximo menu e qualquer dúvida que vocês forem tendo, podem colocar aqui no chat ou pode ligar o microfone e perguntar também. Quer falar, Maria? Oi? Tudo certinho? Tudo certinho aí, Maria? Maria, seu microfone tá ligado, tá bom? Tá tudo certinho aí? Vou desativar aqui os... Ah, agora desativou. Tá bom. Qualquer coisa, só ligar o microfone e perguntar, tá bom? Dando sequência, a gente vai em etapa lançamento de conteúdo. Então, aqui nessa tela é onde o professor vai estar fazendo o cadastro do conteúdo. Tá? Vai preencher aqui o que o sistema está pedindo, a etapa, a turma, o grupo diário, que aí no caso é o conteúdo, é a disciplina, né? Então, coloca aqui o eu, o outro, o nós, e aqui a gente coloca o mês. Assim que a gente preenche o mês, tem aqui já de forma automática os dias também para estar fazendo o registro desse conteúdo. E aí aqui, dia 4/2. Nesse campo aqui, o professor vai estar fazendo o lançamento do que ele lecionou para essa turma, nessa disciplina, nessa aula. Aqui também aparece o dia 4 3 vezes, assim como na frequência. Então, aqui, nessa aula do dia 4/2, ele vai fazer o lançamento do que ele
lecionou aqui nesse quadradinho branco, tá bom? O professor ele pode ficar à vontade se ele vai cadastrar diretamente aqui nesse quadradinho branco ou se ele preferir lançar num documento Word, no Excel, talvez ele faça um controle por lá, né? Ele pode copiar e colar aqui, pode ficar à vontade, tá? Assim que o professor ele fez o lançamento aqui dessa informação e clicar fora da tela, fora do quadradinho, vai vir essa mensagem em vermelho, dizendo bem assim: atenção, um ou mais registros foram alterados, favor salvar. Então, essa é uma sinalização que o professor ele lançou aqui, realmente ele digitou o conteúdo, mas ele ainda não salvou. Então, se ele sair dessa tela aqui, se ele fechar o navegador, enfim, sair dessa tela aqui, isso que ele digitou será perdido. Ele precisa salvar esse registro. Pode ser aqui em cima, ou lá embaixo também tem a opção de salvar, tá bom? Mas nunca esquecer de vir aqui e salvar. E assim que vocês clicarem em salvar, vocês podem perceber que essa data aqui vai ficar verde. Isso é uma sinalização que você salvou aquele registro. E isso acontece tanto aqui no lançamento de conteúdo, quanto lá no lançamento de presença. Quando vocês forem salvar a presença lá, a data também vai ficar verde, sinalizando que você salvou. Tá bom? Se por acaso o professor ele entra aqui no registro do conteúdo, e aí ele verificou um erro nesse lançamento, não foi isso que eu mencionei nesse dia, ou ele percebeu um erro ortográfico. É só entrar aqui e fazer a correção necessária. Só que aí, quando ele clicar fora, vai aparecer novamente a mensagem em vermelho, porque você alterou o seu registro, só que ainda não salvou. Então, aí é uma sinalização para o professor lembrar de salvar essa alteração. Ok? Vou apagar aqui, vou salvar. Certinho. Esse, então, é o lançamento do conteúdo. Partindo para o próximo menu, a gente tem aqui a tela de ficha de desempenho. O que é essa ficha de desempenho? É a ficha onde o professor vai estar preenchendo as habilidades do estudante. Então, vou mostrar aqui para vocês como que faz o cadastro dessa ficha. Vocês vão preencher aqui a turma. Vou permitir aqui. Preencha a turma. Preencha a ficha. E aí aqui vai listar os estudantes dessa turma. A ficha é separada em duas etapas. Tem essa etapa aqui de diagnóstico inicial, intermediário e final. São 3 colunas, né? Inicial, intermediário e final, o que pode representar para vocês primeiro, segundo e terceiro trimestre. Nesse campo aqui, o professor ele tem a disponibilidade de preencher uma observação para o estudante mais pessoal, individual, né? Então, aqui eu vou fazer o diagnóstico inicial no primeiro trimestre da Amaya. O professor ele vai registrar lá, né, conforme as orientações que ele já recebeu do setor pedagógico, vai fazer um diagnóstico inicial por escrito ali em formato de texto, colocando as particularidades da Amaya. E aí embaixo, para a Ana Júlia, para o Anthony, para o Arthur, assim por diante. Então, são campos textos liberados para o professor estar fazendo esses diagnósticos, tá? E assim que fizer o lançamento desses diagnósticos, assim como tudo no sistema, lembrar de vir aqui embaixo e clicar em salvar. Ok? E aí a segunda parte que a gente tem no sistema é essa opção aqui, cadastrar. E aí aqui sim, vão ser habilidades fixas no sistema, né? Onde você vai estar preenchendo as habilidades, então, do estudante a qual ele alcançou naquele trimestre. Essa ficha aqui, é importante frisar, ela é uma ficha única para os 3 trimestres. E ela é uma ficha única também para todas as disciplinas, só que aqui no sistema está separado, por área de conhecimento. Então, a gente tem aqui os descritores, que são referentes à disciplina de o eu, o outro, nós. Aí, descendo aqui, a gente tem os descritores, que são referentes a traços, som, cores e formas. E a gente tem aqui os descritores, que são a respeito de escuta, fala, pensamento e imaginação. E lá embaixo,
os de corpo, gesto e movimento. Todos os professores da turma vão ter acesso à mesma ficha. Só que aí cada professor ele vai fazer o lançamento para a sua respectiva disciplina, para a sua respectiva área de conhecimento. Então, o professor que é de o eu, o outro nós, ele vai fazer o lançamento aqui e não vai lançar para traços, som, cores e formas, a não ser que ele também seja professor de artes, né? Que aí aqui traços, som, cores e formas. Tá bom? E aí como é que é feito o lançamento? Aqui nesse campo de resposta, a gente tem aqui, então, por exemplo, o primeiro trimestre. Ele vai clicar nessa setinha, aí aqui não aparece para vocês a resposta, mas quando vocês clicarem aqui nessa setinha, vai aparecer para vocês selecionar a opção em aquisição ou adquirido. Então, por exemplo, foi adquirido. Então, eu marco aqui que no primeiro trimestre, essa opção aqui, esse descritor aqui, participa do cuidado com o próprio corpo, realizando ações simples de higiene corporal. No primeiro trimestre foi adquirido. Aí eu passo para o próximo. Participa com independência e autonomia de situações vivenciadas no cotidiano escolar. Primeiro trimestre foi em aquisição. E assim por diante. Vai marcando aqui. Só é importante que o professor lembre de quando terminar, ir lá embaixo e clicar ou em salvar e sair, ou em salvar e próximo. Nesse salvar e próximo aqui, você vai estar passando para o próximo estudante, tá bom? Se você clicar em salvar e sair, você vai voltar para aquela tela de diagnóstico inicial, intermediário e final, tá bom? Então, essa aqui é a ficha de desempenho, a ficha de habilidades que o professor vai estar preenchendo. Alguma dúvida? Então, indo para o próximo menu, menu de observação. Esse menu de observação aqui, ele é dividido em 3 partes. Observação do estudante, observação do professor e observação da turma. Observação do estudante e da turma, o professor que cadastra. Então, ele vai ter um campo para estar fazendo um lançamento de uma observação. Como vocês vão estar preenchendo essa observação, isso aí vai ser um alinhamento entre o professor e o pedagogo da sua escola. Porque essa tela de observação do estudante, ela pode ser utilizada tanto de uso pessoal, entre aspas, do professor, ou também de forma pedagógica. Então, sempre você vai ter uma orientação ali do seu pedagogo. Por que eu falo que pode ser uma tela de observação pessoal do professor? Porque muitos municípios utilizam essa tela para o seguinte: o professor ele vai registrando ali, de 17 de março, o estudante João Vitor, ele teve tal comportamento, ou ele teve tal atitude, ou você observou, havia um comportamento estranho, né? Então, você pode ir fazendo esses cadastros dessas observações, e salvando, obviamente. No dia que o pai do João Vitor, a mãe do João Vitor for na escola fazer uma visita de rotina, ou até mesmo numa reunião de pais, o professor teria meio que esse diário de observações para poder passar para o pai. Ó, pai, que no dia 17 de março eu registrei que o João Vitor teve tal comportamento. Então, aí você pode tendo esse diário para você ter esse campo de estar lançando essa observação para o estudante. A observação da turma é da mesma maneira, vai clicar em novo, só que ao invés de ser uma observação para um estudante específico, ele vai ser para a turma como um todo. E aí essa observação aqui também da mesma forma. Pode ser de um uso pessoal do professor ou de um uso mais pedagógico, como orientação do pedagogo da sua escola. Já o campo de observação do professor, ele não é uma tela de cadastro, é uma tela de visualização. A gente, nos próximos dias, a gente vai estar marcando um treinamento com os pedagogos da escola. Eles não têm acesso ainda ao sistema, tá? Até porque eles não vão ter acesso ao portal do professor. Eles vão ter acesso a um outro portal, onde nesse portal eles vão estar conseguindo visualizar o que vocês estão lançando, certo? Isso aí já fica aí para os pedagogos que estão presentes na reunião. E aí, nesse treinamento, a gente vai estar demonstrando como fazer lançamento de observação. Então, caso o pedagogo queira fazer uma observação específica para a professora Andréia, você precisa melhorar nisso, 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 na forma de lançamento, enfim, ou fazer um elogio, qualquer tipo de observação. O pedagogo ele vai fazer esse cadastro e vai aparecer aqui para o professor estar vendo, tá bom?
Quase finalizando o nosso treinamento, a gente tem a tela de atestado, que também é uma tela de visualização. Não é o professor que faz cadastro de atestado médico, tá bom? Isso quem faz é lá no outro portal, onde secretário, pedagogo, diretor, coordenador de turno tem acesso. São eles que vão cadastrar o atestado. Como que funciona no sistema? O responsável, né, vai apresentar o atestado na escola, vai entregar para a secretaria. Aí o responsável lá por cadastrar o atestado vai cadastrar no sistema, vai marcar quais são os dias que o estudante está de atestado e se abona ou não falta. E aí vai aparecer aqui para vocês quem são os estudantes que estão de atestado. Só que aí é o seguinte, no lançamento de presença, vocês vão dar falta para o estudante, independente se ele está de atestado ou não, tá bom? Se eles estão fora da sala de aula, seja qual for o motivo, vocês vão dar falta para o estudante. Isso é respaldo para vocês, dizendo que ele estava fora da sala de aula, então você sinalizou via falta. E aí, como que funciona o abono do sistema? Dentro do cadastro desse atestado, o secretário, o pedagogo, o coordenador, vai marcar se aquele atestado vai abonar ou não a falta. Se marcar que abonar, essa falta não será contabilizada caso o estudante esteja sendo reprovado por falta por causa desse atestado. Ok? E por fim, a gente tem aqui a parte de relatórios, onde a gente tem uma pasta aqui de relatórios, onde vocês podem estar ficando à vontade para emitir esses relatórios. Tem livro de matrícula, tem lista de aniversariantes, estudantes por turma, as fichas estão aqui, a ficha de desempenho para ser impressa depois quando for preenchidas, diário de classe, então, conforme vocês forem preenchendo o diário, e queiram conferir se está certo o lançamento, pode emitir um relatório do diário também. Tá bom? Então, vocês podem ficar à vontade para estar abrindo esses relatórios aqui. Ok? O sistema do portal é esse. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aberto para vocês estarem tirando dúvidas. Se tem alguma tela, algum menu que vocês queiram que eu explique novamente, porque não ficou claro, eu explico com o maior prazer. E aí, depois desse treinamento, o que acontece? Qualquer dúvida, qualquer problema no portal, eles vão estar sempre relatando para o pedagogo ou o secretário da escola de vocês, ou aquelas escolas que não tem pedagogo secretário, para o diretor. Se o diretor não conseguir sanar essa dúvida, eles vão estar perguntando no meu WhatsApp, aqui no WhatsApp do atendimento, tá? A gente não vai ter um contato, eu não vou ter contato com vocês, professores, eu vou ter contato sempre com o pedagogo. O pedagogo, o secretário, o diretor, vai ser a ponte entre a gente. Então, dúvida, relatem para eles e eles passam para a gente e a gente volta com essa informação para o pedagogo e eles repassam para vocês, tá bom? Mas aí agora eu fico aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Certinho, gente? Sem dúvidas? Que aí, se não tiver dúvidas, a gente pode encerrar por aqui. Podemos encerrar, então? Juliana, você quer se despedir? Pessoal aí da Secretaria da Inspeção. Giovana. Ei, João Vitor. Eu Oi. acho que sendo assim, a gente pode encerrar. Acho que a Caso Giovana lembrando. Acho que a Giovana levantou a mão aqui. Só vamos ver qual é a dúvida dela, então? Pode falar, Giovana. Talvez ela apertou sem querer. Não? Então, Renata, você estava falando? Pode continuar. Peraí. Tudo ok. Podemos sair? Tudo ok. Certinho. Obrigado pela atenção, tá? Obrigado. Nada. Renata? Ei, João Vitor. Então, como eu Oi. estava dizendo, caso as meninas tenham alguma dúvida,
nós já falamos na reunião anterior, elas podem estar passando para a secretaria, né, através do pedagogo, e aí, na dúvida, a gente entra em contato com vocês, caso Ok, não então. possamos sanar. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado a vocês, gente, e até uma próxima. Até.